Bom, nessa aula a gente vai falar dos filtros FIR. Na aula passada a gente falou dos filtros IR, ou Infinite Impulse Response Filters. Nessa aula a gente foca nos filtros digitais de resposta finita. Beleza. Então a gente viu que um filtro digital ele é um sistema linear invariante no tempo discreto que tem a sua transformada Z definindo as suas propriedades, né? Na prática ele vai ser implementado aí por uma série de operações matemáticas rodando num computador ou num microprocessador, que é o que a gente tem hoje nas versões mais modernas aí dos nossos, por exemplo, medidores de nível de pressão sonora e outros dispositivos, mesas de som digitais, etc. Então os filtros lá são programas de computador, né? E quando a gente quer aumentar a ordem do nosso filtro, na prática o que a gente está fazendo é aumentar a ordem computacional e não aumentar o tamanho do circuito, que era o caso dos filtros analógicos, né? O que fazia com que os equipamentos antigamente se tornassem muito maiores, porque a gente tinha que botar fisicamente lá circuitos para fazer a filtragem, etc. Beleza. Nós vimos que os filtros de resposta infinita, ou Infinite Impulse Response Filters, eles são filtros com a resposta ao impulso, né, tendo duração infinita, e por isso eles são filtros também chamados aí de filtros recursivos, né? A transformada Z é dada por essa razão de polinômios em Z, o que leva, né, com que o valor atual da saída dependa do valor atual da entrada e de valores passados da entrada, mas também dependa de valores passados da saída que foi pré-computada. Tá? Já os filtros FIR, eles são os filtros chamados de Finite Impulse Response Filters. Eles, nesse caso, a resposta ao impulso ela tem duração finita e são filtros também chamados aí de não recursivos. Né? No caso da transformada Z, ela vai ter essa cara que parece um pouco mais simples, né, do que essa aqui, e isso faz com que o nosso filtro aqui, o nosso y de n, dependa do valor atual da entrada e de valores passados da entrada, certo? Então, como a gente tem uma ordem finita, né, vocês podem imediatamente notar que se o x de n for um delta de n, for um delta de Dirac, né, o y de n vai se tornar a nossa resposta ao impulso, certo? Então, se eu entrar com um delta, a gente vai ter a resposta ao impulso, o h, aqui. E imediatamente dá para notar que a gente vai ter um delta de n, um delta de n menos 1, um delta de n menos 2, até o delta de n menos n maiúsculo. E como n maiúsculo é um valor finito, o tamanho da minha resposta ao impulso do meu filtro vai ser finita, certo? Então a gente tem os filtros FIR sendo de resposta ao impulso finita, porque a gente tem um somatório aqui finito apenas no numerador, e isso gera uma resposta ao impulso finita, como a gente demonstrou aqui. Um comparativo entre os filtros IR que a gente viu na aula passada e os filtros FIR é que, em geral, os IR, né, são filtros que têm uma ordem mais baixa para implementar uma determinada tarefa X, né? Ao contrário, os filtros FIR têm ordem mais alta. Os filtros IR têm fase não necessariamente linear, o que faz com que o atraso de grupo varie com a frequência, e os filtros FIR têm fase linear, ali, pelo menos na banda de passagem para o qual ele foi projetado, como a gente vai ver no exemplo prático dessa aula. Isso faz com que a fase seja uma reta, né? E o atraso de grupo, sendo a derivada da fase, vai ser uma constante com a frequência. Então, todas as frequências são atrasadas do mesmo tanto, o que é uma vantagem quando a gente quer implementar, por exemplo, crossover, alguma coisa assim, que a gente vai ter duas fontes funcionando e aí a gente consegue alinhar essas duas fontes no espaço por causa desse atraso de grupo ser constante. Uma outra vantagem dos filtros FIR é que a resposta em frequência que a gente pode gerar com eles é relativamente flexível. Então a gente consegue gerar, basicamente, partir de uma resposta que a gente tem como objetivo, que pode ter qualquer cara, e sintetizar um filtro FIR. E o fato deles ter resposta ao impulso finita faz com que ele tenha apenas um polo em Z igual a zero, né? Então ele não vai ter polos distribuídos ali no plano complexo. Tá? Então, partindo dessa transformada Z aqui, a gente pode fazer, né, aquela multiplicação cruzada, só que aqui a gente está dividindo por 1, né? Então o y de z vai ficar sozinho do outro lado, e aí o x de z vai ser multiplicado por esse somatório. E aí a gente vai ter o x de z, b0, z de 0,
x de z B1 z de menos 1, x de z B2 z de menos 2, até o x de z BP z de menos p. Eu escrevi p aqui, mas devia ser o n maiúsculo, né? E quando a gente tomar a transformada z inversa, a gente sabe que as constantes vão ficar para fora, então o B0, o B1 até o Bn vão ficar para fora. E aí a gente vai ter que o x de z, z0 tem transformada z x de n, o x de z, z-1 tem transformada z x de n menos 1, e assim por diante, até o x de z, z elevado a menos p, tem transformada x de n menos n. Né? No caso aqui, não seria z menos p, seria z menos n. Então aí o sinal vai ser x de n menos n maiúsculo. Tem várias técnicas para implementar, para fazer síntese de filtros FIR. A gente não vai focar em todas elas e desenvolver todas elas, porque isso é um assunto realmente muito grande para essa disciplina. E eu vou apresentar para vocês talvez uma técnica que seja relativamente intuitiva para a gente sintetizar filtros FIR a partir de uma especificação de uma resposta em frequência que eu queira. Tá? E aí a gente vai ver um exemplo prático com um notebook. Então o método que a gente vai fazer aqui vai ser a minimização do erro quadrático médio, tá? Ou Least Mean Square Error, ou MSE. Então, qual é a ideia? Essa minimização do Mean Square Error é uma das formas, uma das maneiras de sintetizar o filtro FIR digital. Não é a única, tá? Então a gente vai ver apenas uma nessa disciplina. Então, basicamente a gente vai partir de uma FRF objetivo, que eu vou chamar aqui de HOBJ, certo? Essa aqui é o nosso objetivo, é aonde a gente quer chegar. E a gente basicamente vai fazer uma metodologia de otimização, certo? Então esse problema aqui que a gente está colocando aqui nessa equação é a minimização desse erro aqui, né? Então a gente tem que dentro do termo entre chaves o erro médio quadrático, ou seja, a gente tem um módulo da diferença entre o que eu quero, que é o objetivo, menos a resposta sintetizada do filtro. Então eu vou chutar como se eu fosse chutar algumas respostas para o meu filtro, comparar com o que eu quero, que é o objetivo, né? Fazer essa integral ali no domínio da frequência, ou seja, somar todas as componentes de frequência, o módulo delas ao quadrado, e quando eu conseguir finalmente uma resposta em frequência do meu filtro que bate com o objetivo, significa que esse erro é muito pequeno. E aí eu tenho a minha resposta do filtro, certo? Então eu quero minimizar essa diferença entre o objetivo e a resposta do filtro que eu estou sintetizando, certo? A gente não vai escrever um programa que faz essa minimização, a gente vai usar o que já está implementado no SciPy. Então a gente vai estudar agora um notebook para falar sobre a síntese de dois exemplos de filtros FIR. Tá? Então a gente vai deixar de lado outras estratégias para síntese de filtro, porque isso é um assunto realmente muito grande, vai muito além do escopo da disciplina. Então, vamos lá, né? A gente tem aqui nesse notebook, de novo, um pouco da teoria que a gente viu em aula. Da mesma forma, né, o filtro FIR agora ele pode ser dado por uma operação vetorial, só que vai ser um pouquinho mais simples, por conta da cara do filtro FIR. A grande diferença é que, em geral, o tamanho desse vetor B, que está aqui, né, vai ser maior do que no caso do filtro IR. Por isso que a gente fala que o custo computacional do filtro FIR é mais alto, porque o tanto de pesos e amostras do x de n que você precisa, né, esse vetor aqui e esse vetor aqui B, o vetor x e o vetor B, geralmente são bem maiores do que no caso do filtro IR. Tá? Mas igual vai ser uma operação vetorial e vocês podem depois verificar isso com o notebook. Eu já importei isso, o mesmo sinal que eu importei na aula passada a gente está usando, então é um sinal lá do FreeSound, uma pequena música, a gente pode ouvir.
Então, vocês conseguem perceber esse sinal, que tem o violão, tem um baixo tocando, então a gente consegue escutar esses componentes aí de frequência nesse sinal. Bom, a próxima ideia é criar um filtro aproximadamente ideal, ou não é exatamente ideal, mas eu vou criar uma resposta em frequência objetivo, que é o que eu quero do meu filtro. No caso aqui, eu criei um passa-banda aqui de 1000 até 2000, tá? Então, essa resposta em frequência aqui é a magnitude do que eu gostaria, ou do meu H de J ômega objetivo, certo? Então, isso é onde eu quero chegar com o meu filtro. E aí, eu sintetizei o meu filtro, eu usei esse FIR-LS, que é o jeito de fazer a minimização pela minimização do erro médio quadrático, tá? Eu coloquei aqui o filtro desejado e as frequências desse filtro desejado, e aí ele me aproxima, ele me gera os Bs, né? Os meus componentes do meu polinômio que geram o meu filtro. Tá? E aí eu estou plotando aqui na sequência a resposta em frequência do filtro sintetizado, a fase, o atraso de grupo e a resposta ao impulso. Tá? Já que só vai ter polo em zero, vocês podem depois, se quiserem plotar os polos, vocês podem plotar, mas eu optei por não plotar porque a informação é redundante. Tá? Então aqui tem a resposta em frequência sintetizada, vocês observam que ele é um passa-banda, mas é claro que o que foi sintetizado não é exatamente igual ao objetivo, né? Você aproxima do objetivo, mas você não atinge exatamente o objetivo, mas de fato a gente conseguiu uma síntese relativamente boa. E dá para notar aqui na fase que a fase é uma reta nessa banda, né, de 1000 até 2000. Então dá para perceber que a fase é linear. E aí, quando a gente plota o atraso de grupo, vocês observam que o atraso de grupo é relativamente constante em toda a frequência, né? E é isso que a fase linear significa, né? Que o atraso de grupo é relativamente constante aqui nessa faixa, né? Numa faixa até mais ampla, mas ele é relativamente constante. E aí a gente pode filtrar o sinal. Então a gente pode escutar novamente o sinal original, só para ter uma referência. E a gente pode escutar o sinal filtrado, né? Então dá para perceber que o sinal só tem um pedaço do espectro, né, que é exatamente essa faixa aqui do meu sinal que vai entre 1000 e 2000. Todo o resto está bem atenuado, né, cerca de 20 dB de atenuação. Essa é a resposta do nosso filtro, né? Vocês podem também tentar averiguar o tamanho do meu BF aqui, no caso, se a gente colocar aqui um lane, né, do BF, e aí o tamanho do meu filtro aqui, ele tem 201 componentes. Então ele tem 201, o tamanho do vetor B lá é 201. Na sequência, o segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é se eu sintetizar aqui um outro filtro, né, que vai ter agora duas bandas de passagem, né? Então eu vou sintetizar esse filtro, né? Ele vai ter uma banda de passagem ali entre 800 e 1600 e entre 2500 e 3500, certo? E aí eu posso, de novo, ressintetizar o filtro, né? Agora com 171 componentes. Eu escolhi isso aqui para dar certo o meu filtro. E aí vocês observam que ele tem, né, uma banda ali de 1600 até de 800 e alguma coisa até 1600. Desculpa, isso, de 800 até 1600, de 2500 até 3500. Então dá para observar a primeira banda e a segunda banda e a resposta de fase relativamente linear ali nas duas bandas de passagem, o atraso de grupo relativamente constante e a resposta é o impulso. E aí, né, se a gente filtrar e escutar, então nota que agora tem um pouco mais de componente, porque eu adicionei uma segunda banda, e aí vocês podem depois escutar o sinal com
com mais atenção em casa, estudando os notebooks, mudar as faixas de frequência do filtro. O ponto desse exemplo aqui é só para mostrar que nesse caso do filtro FEAR a gente ganha uma flexibilidade na hora de escolher que tipo de resposta em frequência eu quero que o meu filtro tenha, né? E aí fazendo essa aproximação ali pela minimização do erro médio quadrático, a gente tem uma resposta em frequência ali sintetizada do nosso filtro e a gente consegue filtrar os sinais e fazer alguns experimentos aí interessantes, certo? Bom, então era isso. Esse é o fim aí do capítulo de transformada Z, com esse exemplo inicial, eu sei, né, dos dois filtros digitais. Esse assunto tem muito mais coisa para explorar, mas a gente nessa disciplina vai parar por aqui, tá bem? Até mais.